E aí, Musicaholics? Fala, Viciados em Música! Marcos aqui, Isaac, nós somos a Dupla Tarraxa. Vamos falar do álbum, 10 anos. o icônico álbum do Arctic Monkeys, o AM, né, o AM. Mas antes, deixa o like aí que ajuda a recomendar o vídeo aqui no YouTube e mandar pra geral. E se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho que tá aparecendo agora nessa tela pra você ficar por dentro do nosso conteúdo, cara. React Review, News toda semana, a gente também fala que temos nossos vlogs, falamos de festivais, eventos, premiações e como a gente tá fazemos nossos vídeos especiais de álbuns históricos, de acontecimentos tá lotado. marcantes aí do mundo da música. Tem vários já aí, deixar aí a lista aí pra vocês aí. Claro. O link na descrição aí pra você ver aí os vídeos na íntegra que a gente pegou aqui pra colocar, não só na edição, mas também com base para a nossa pesquisa. E vamos falar aí do início do início. Começar com o título e a capa icônica, que foi um marco, né? Todo mundo fala que você ouvir esse álbum e não ouvir junto com a capa. Não lembrar da capa. A galera também tatuou, né? Os fãs tatuaram, né? Trouxeram a parada da. Tem muita tatu com essa logo, claro, né? Sim, né? As ondas sonoras. A galera fez wallpaper também, pra caraca. Mas vamos começar com a capa, com o título Porque Foi Roubado, é isso mesmo? Como é que é isso aí? Basicamente isso. O título era pra ser The New Black, que era pra ser o título original do álbum, mas acabou mudando de ideia durante a produção. Por que acontece? Esse título foi inspirado na banda Velvet Underground, e essa banda tem um álbum chamado VU, né, que seria VU de Velvet Underground. E aí o Alex disse que se inspirou no título do álbum para fazer o AM. E aí, abre aspas pra ele falando assim, na verdade eu roubei. Vou falar agora pra me livrar, obviamente, do álbum VU. E ninguém ficar perguntando depois, você copiou? Obviamente. Ambos os álbuns têm tudo o que deveriam ser. Então foi legal colocar as iniciais nele. Então assim, ele já sabia que provavelmente ia ser um álbum que se destacaria dos anteriores. E o Alex também já falou logo de sinceridade é tudo, né? E uma coisa que vimos aqui, né, que tem na capa, talvez muitos fãs, talvez os fãs já estão ligados, mas muita gente não reparou que na capa, nas ondas sonoras, bem no meio tem um AM. Sim, exatamente. Né? Tem o AM. E o legal é que essa capa tem o formato aí da modulação de amplitude, o que é nada mais nada menos do que a forma visual das ondas sonoras. Que nas músicas, dos vídeos, né, que tem das músicas, ele fica lá. Exatamente. E essa modulação das ondas sonoras, em inglês, é chamado de Amplitude Modulated, que AM, Amplitude Modulated, AM. E aí a sigla AM tanto faz referência às ondas sonoras quanto o nome da banda. É genial, cara. É perfeito, né? E como eu já falei, marcou muito porque traz identidade, ligou muito a capa com as músicas, né? Exatamente. Ficou perfeito. Ficou a vibe mesmo que a composição também trouxe. O álbum acrescenta muitos estilos diferentes, né? De efeitos, de sonoridade, de camadas. E até muita coisa que eles não usaram antes. Verdade. E agora a gente vai falar da produção. Bora lá. Álbum aí. Esse álbum foi gravado e produzido aí pela lendária Domino Records, que inclusive entrou no mapa por causa desse álbum, basicamente, né? E aí teve várias influências aí de rock psicodélico, como Pink Floyd, por exemplo. Sim, muito verdade. Blues, hard rock, heavy, desert rock, R&B e até um pouquinho de rap, mas muito diferente dos álbuns antecessores, né? Como o Favorite Worst Nightmare ou até o Suck and See, que foi o álbum anterior. Né? Cada álbum eles acrescentam coisas novas, né? A gente viu isso com os tempos, né? Exatamente. E ela tem aí uma pegada mais romântica. Todo mundo fala, né? Uma coisa mais sensual, né? Foi a fase mais sexy, mais sensual da banda, com várias referências ali. Não só de som, mas também de composição. Até no estilo da turnê, eles ali, o cabelo, né? Sim, o pente, o gel, trouxe aquela coisa né? Jaqueta de couro, sim, tava geral eles incorporaram, entraram mesmo de cabeça nessa vibe, né? Exatamente. O Alex Stone, inclusive, disse pra ir pra NME que o álbum tinha aí uma batida de Dr. Drew, mas com a pegada de A.K. Turner, que era um músico da época aí que fazia essa vibe de R&B. Ele disse também que se inspirou no Outcast, no Black Sabbath, ou até do Groundhogs, que era uma banda aí também de rock alternativo antiga, né? E aí ele disse que teve essas inspirações. O legal é que o Jamie, né, o guitarrista, ele disse que se inspirou muito no álbum The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars,
de David Bowie para gravar as guitarras. Muito então foda, muito foda. É uma referência aí ao David Bowie. Falar agora de uma grande participação que tivemos nesse álbum de uma lenda do Chris Stone Age que, pô, foi essencial para o álbum ficar tão bom assim, né? Foi a cerejinha do bolo ali, né? O Josh Homme, né, o vocalista aí do Queens of the Stone Age, ele teve uma grande participação não só criativa no álbum, porque ele disse que o Alex mesmo falava que ele mesmo, o Josh chegava no meio da noite, aí chegava com as bebidas e dava mais ideias e tal, e até gravou as vozes da faixa Knee Socks, né, que é a meia alta, né? Que tem muito aquela ideia das camadas de vozes, essa música, né? Não, o próprio Josh falou que ele é apaixonado por esse álbum, por todo o trabalho, toda a produção. Ele é um dos álbuns preferidos da vida dele, de ouvir, por ter participado, é claro. Foi um marco pra ele, né? Falar da gravação do álbum que usou vários instrumentos, eu acho que isso eles levaram, acho que a partir desse álbum eles levaram isso até pros outros, cara. Exatamente. Eles usam muita coisa no até hoje, sonora. Né? Até hoje. Antes era muita guitarra era muito era mais aquele quadradão, né, de banda de rock, mas aí a partir desse álbum... esse álbum usa muitas coisas, piano, órgão, né, o Celeste também, e uma bateria meio vintage, até disse que ela foi gravada de uma forma, com instrumentos meio vintage e uma guitarrete. Uma guitarrete é meio que uma coisa que modula a guitarra, meio que tipo um synth de guitarra. Sim, que traz uma... E acabou que trouxe uma sonoridade muito específica pro álbum, né? Isso que foi o mais foda, né? Exatamente. E falar agora do grande produtor, James né? Ford, esse é o cara. Álbum. É legal que o James, ele não gravou o álbum que nem geralmente grava. Tipo, botar geral pra tocar e vambora. Que as bandas grandes fazem isso, né? Mas ele preferiu primeiro o baixo, a bateria e depois outros elementos pra dar aquele destaque ao groove. E a gente viu como ficou marcante nesse álbum mesmo, né? Exatamente, é uma coisa que... Bateria, cara, na moral, a bateria desse álbum ficou muito bom. É um absurdo. Então ele quis dar essa... Até porque por causa da letra também, né? Então tem essa vibe sexy, romântica. Verdade, né? O groove faz diferença. Rebelde também, um pouco, rebelde. Exatamente. Tem essa pegada. Esse álbum teve não só a participação de Josh Homme, como a gente falou, mas também teve a participação de Bill Ryder Jones e Peter Thomas. Não só na produção, ajudando com uma guitarra aqui ou outra, mas também nos vocais, né? Isso aí. Falar da emblemática turnê que foi um marco pra banda, cara, é o álbum que não tem como. Foi o álbum que fez a banda virar uma banda mundial, né? No mapa. Era antes, o Arctic Monkeys era aquela banda indie ali, naquele rolê daquela cena indie. Mas depois desse álbum, a banda explodiu e fez uma turnê no mundo todo. O AM Tour teve mais de 150 shows, contando com a Europa, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia também. Então eles rodaram basicamente o mundo inteiro, né? Exatamente. E no ano seguinte, 2014, né? 2013, assim que o álbum saiu, finalzinho ali, né? Eles começaram a turnê. E aí a turnê foi por 2014 praticamente inteira, né? Que setembro quase não deu pra fazer nada. O mais legal, vieram pra América do Sul, né? Que é onde encerraram foi no Rio de Janeiro. Olha que maneiro. Eles fizeram aí, gravaram aí, inclusive vamos deixar aí na descrição pra você ver. Um mini documentário, tem 6 minutinhos, né? Tem aí 6, 7 minutinhos por aí quase, falando aí sobre fazer um compilado sobre os shows aqui na América do Sul. E eles encerraram com Are You Mine? Foi a última música da turnê no show aqui, dia 15 de novembro de 2014, aqui no Rio de Janeiro. Muito louco, porque realmente Are You Mine depois virou eu queria falar, né? Are You Mine sempre, na maioria das vezes, sempre é a música que encerra, porque ela é músicas mais enérgicas, mais, né, porradeiras dentro às vezes álbum. Nem de encerramento, virou depois encore, verdade, né? Tipo, virou aquela coisa, né, de marca muito naquele momento específico do show. Exatamente. Falar dos singles que são, assim, históricos pra banda, não viraram só o hino do álbum, mas hino da banda, pra vocês terem noção, né? Exatamente. Começando aí com Are You Mine? Cara, Are You Mine eu ouvia muito na Rádio Cidade, cara. Nostalgia ouvir Are You Mine. Quando a primeira vez que eu fui, eu acho que eu ouvi na Rádio Cidade, pra quem é aqui do Rio de Janeiro, Rádio Cidade, caraca, que música foda. Pra quem não sabe, a Rádio Cidade é o rádio do rock. Do rock Rio de Janeiro, é um marco, né, Rádio Cidade, né? E Are You Mine, o que eu vou dizer dessa música, né? Essa música é um absurdo, o clipe dela virou o hino da banda, né? É, muito bom. Na época, geral fez paródias. É muito rock, o clipe é muito de roqueiro mesmo, tipo, né? assim, aquela vibe dos caras só no carro, tá ele e o Matt no carro, né? Rolezinho de o banda, batera, assim, os caras assim, e os caras
só tocando, ele cantando, o Matt dirigindo, fazendo a bateria, uma loucura. É muito bom. Os caras simplesmente pensaram assim, porra, vamos fazer um clipe. Aí entraram no carro, botaram a câmera pra gravar e é isso. Agora a próxima música, até onde eu sei, o Marcos pode me corrigir que o Marcos ele é fã da banda. Tem clipe dessa, do Wanna Know? De Wanna Know tem aquele clipe animado. Mas então, o que eu ia falar. Inclusive. E é aquilo. E é um que virou, né? Não, que a virou sonoridade, a guitarra, o cara, riff, se não é o maior hino da banda, ou pelo menos é a música mais viral deles, viral, é essa, né? Provavelmente. Aquele riff é um dos riffs mais marcantes do rock ano 2000. Tá entre na lista, com certeza. Com certeza. É um marco, isso é um marco. Você escuta esse riff, já sabe de quem tá ligado? Monstro. Então, assim, o legal é que essa música entrou aí pra lista A. Na verdade, ela começou já na lista B da BBC Radio 1, né? Da transmissão da Inglaterra. E depois entrou na lista A, tendo certificado de prata na Inglaterra, superando aí 200 mil vendas, se tornando o quarto single da banda a bater a marca. É um absurdo esse álbum, esse single é um absurdo. Sensacional, né? Falar agora do terceiro single que tem um dos clipes tava doidão e é outro clipe muito de roqueiro, quem sabe, que é dos rolês de rock sabe o que eu tô falando. Why do you only call me when you're high? Cara, que batida a batida dessa música levada. Você só me chama quando você está bêbado. Muito louco porque esse clipe mostra mais ou menos o que é a letra, né? Tipo, ele fala assim, ele está saindo do rolê. E aí ele tenta mandar uma mensagem pra ex, bate lá na porta da ex. É rolê de noite mesmo, final tá de ligado, rolê. Assim, de chamar a ex, né? Tipo, é bizarro. Sim, né? Mas essa faixa foi vazada aí antes do lançamento, mas aí depois foi lançada junto com o clipe que a gente mencionou agora e chegou aí ao oitavo lugar aí nas paradas da Inglaterra, se tornando o primeiro single a bater o top 10 no país, né? Na Inglaterra, depois de Fluorescent Adolescent, que é outro hino da banda, né? Favorite Worst Nightmare, né? Que também é outro clipe piroca das ideias, né? Louco. São dois palhaços caindo na porrada. Verdade, assim, doideira. Só clipe maluco, né? E são dois hinos, né? Dois clipes, dois hinos da banda. Exatamente. Muito bom, né? E falar do outro single, One for the Road. Outro musicão também. Exato, a saideira, né? A saideira basicamente o significado dessa música. É muito maneiro porque tem aquela vibe de motoqueiro, né? Sim, aquele clipe tem essa vibe dos anos 90 e tal, de Cry Baby, né? Então, assim, é muito maneiro essa música, a letra dela também é maravilhosa. Falar de Arabella, que é uma das minhas favoritas desse álbum, tem uma batida. Cara, na moral. É doideira. Não, a bateria desse álbum é sacanagem demais, mano. Na moral, que pegada, que groovizão, baixo também. Eu sou apaixonado pela bateria e o baixo desse álbum, cara. Eu quis dizer de Arabella também, né? Outro hino. E muito louco que essa faixa saiu primeiro na Itália. E aí depois a galera falou, pô, saiu na Itália primeiro porque não sei o que. E aí depois saiu na Inglaterra e depois no resto do mundo. Só que ele saiu primeiro na rádio, né? 2013, eles ainda usavam muito a rádio, principalmente lá na Inglaterra. Sim, era muito, né? Vamos para o último single, né? Que é outro hino da banda também. Snap Out of It, sai dessa, cai fora. Tem aquele clipe da garota, né? Tipo, vendo eles e tal em casa, ela cozinha, dá um tibum na piscina. Também tem um clipe muito icônico. E legal que esses singles, cada um tem aí o seu clipe, a sua vibe, né? É, sua vibe, exatamente, né? Cada um puxa pra um rolê, né? Isso mostra a variedade sonora do álbum, como eles conseguiram. Ao mesmo tempo, virou muito único do álbum, né? Muito assim, que pegou essa identidade, né? Exatamente. Vamos agora pro sucesso que, assim, fora o que a gente já falou, né? Vamos falar mais aqui de outros dos recordes que esse álbum tem. Exatamente. Né? Não só pra banda, mas pro rock, né? Exatamente. Além dele ter boas críticas, né? Por exemplo, no Metacritic ele é 81 de 100. E além das revistas especializadas, etc., ele foi 5 vezes platina na Inglaterra, ele foi platina uma vez na Austrália e nos Estados Unidos, e foi ouro em Portugal e na Nova Zelândia. Então, assim, né, nem é uma platina que eles foram. Eles 5 vezes, exatamente. Pra você ter noção, platina você tem que bater aí 1 milhão. Só pra tu ter noção, né? Como esse álbum foi relevante. Foi em primeiro lugar nas paradas da Inglaterra, vendendo só 157 mil cópias. E em sexto lugar nos Estados Unidos, vendendo 42 mil unidades
na semana de lançamento. Na semana que lançou. Lembrando pra você já que foi o estouro que foi pra logo na primeira. você que não tá ligado, eles são ingleses. Então por isso essa relevância toda na Inglaterra e não tanto nos Estados Unidos. A gente tá acostumado mais com bandas estadunidenses. E olha só a importância. Na lista primorosa de ouro da Rolling Stones, eles estão lá na lista de melhores álbuns de todos os tempos. De 500 melhores álbuns de todos os tempos. Eles estão na posição 346, então não é pouca coisa, né? Exatamente. Rolling Stones, a relevância que tem, né? É a revista de música, verdade. Né? Estão lá na posição 346. Em setembro, o álbum chegou em primeiro lugar. Exatamente. Logo depois, assim, do lançamento, eles chegaram em primeiro lugar na Inglaterra. E também quebrou o recorde aí de ser a primeira banda de uma label, né? De uma produtora independente, a Domino Records, a chegar em primeiro lugar na Inglaterra, porque nenhuma banda tinha feito isso. Eles foram primeiros na louco. história, né? Chegou também em sexto lugar, vendendo 42 mil cópias na Billboard 200, cara. A Billboard 200 é a lista de melhores outra álbuns. relevante, né? Também muito, né? Muito importante, Billboard, né? Não é qualquer coisa. Exatamente. Né? Eles venceram o icônico Brit Award. Marcante, né? Porque o discurso do Alex também. Né? Sim, o álbum, né? A banda venceu aí o Brit Award de 2014. Não tinha nem como não vencer, né? Tinha nem como. Não tem como, além 2014 de ser foi o ano deles, eu acho. Além de ser a banda britânica. 2014 foi o ano que a banda era... Mano, 2014 só o nego falava do Arctic Monkeys, desse álbum. Era show em tudo que é lugar, todo mundo cantando a música. Até porque em 2014 eles foram eleita a melhor banda. Porque o álbum saiu em setembro, né? Na data que a gente tá lançando esse vídeo. De 2013. Foi no final, então. Aí foi com 2014 que tomou conta tudo, né? Que foi também a turnê, né? Que a gente Isso falou. também E aí o Alex Turner falou do rock and roll. Falou histórico, desculpa. O velho rock and roll não vai embora, talvez hiberne de tempos em tempos se afunde no pântano. Eu acho que a natureza cíclica do universo precisa disso, precisa que isso exista e demande e adere que isso comanda. Obrigado pra caralho por isso, eu realmente agradeço. Por isso, não entenda errado e me cobre pelo microfone se precisar. E aí derruba o microfone. Faz um mic drop, né? Então, assim, o icônico discurso aí do Alex Turner falando sobre o rock and roll, que o rock and roll não vai morrer, né? Vai ir, voltar, isso, exatamente, volte, né? ou não. Legal que eles sofreram com o Brits Effect. E aí depois, até 2019, ele ficou 300 semanas no top 100, né? No top 100 da Inglaterra. Absurdo, né? Pra você ver como esse álbum é importante, histórico pra banda, no Spotify, ele está, no momento que você grava esse vídeo, está em 20º lugar no top 50 global. Das 50 músicas mais ouvidas no mundo atualmente. Ele tá lá na lista, olha pra você ter noção, né? E no popular da banda, né? Lá no top 5 popular do perfil do Arctic Monkeys, das 5, 4 músicas são desse álbum, pra você ter noção. Além de ser todas dos 4 singles. E a música que é top global, que tá lá, né, na 20ª posição, até o momento que você tá gravando esse vídeo, é a Wanna Be Us, né? E é a primeira popular da banda, além de 5 out 5, né, que é do Favorite Worst. Do I Wanna Know, Why Do You Only Call Me When You're High e Are You Mine? É a última das 5 músicas do popular, né? Pra você e 4 são desse álbum. Pra você ver o quão relevante é pesado. E a Wanna Be Us, né? Virou até trend no TikTok, né? Sim. Pra você ter noção, né? Tem isso. Se tu procurar aí no TikTok, tem um lyric vídeo pra caraca. Sim, né? E doideira é que se você for no top global do Spotify, é a única banda de rock que tem lá, é o Arctic Monkeys, né? É a única banda de rock, a Arctic Monkeys tá lá, top global, e com essa música Wanna Be Us que virou hino, né? Eu acho que a Wanna Be Us viralizou mais pra agora, não sei porquê. Na época eu não lembro que essa música tava... Não, eu acho que era mais de Do I Wanna Know. Sim, muito. Do I Wanna Know. O Wanna Be Us que agora, do nada, deu uma boom desses anos pra cá. Mas esse álbum não tem só essas faixas de bom. Tem Knee Socks, não, tem pra mim todos, Bad né? Sound, todos são tem perfeitos. várias, né?
E o doideira é que esse álbum ele consegue ser, eu acho que é por isso que o Wanna Be Was viralizou agora, porque ele consegue ser atemporal. Sim. Ele não é um álbum que você, não dá mais pra ouvir. Exato. Não, você pode ouvir, eu acho que eternamente vai ser muito atual. Sim, e ele fala sobre coisas que é cotidiano, é romance, é sentir o sozinho. som também, né? Sensual, é que nem você ouvir Beatles, sabe? Nunca o Michael Jackson nunca é chato, nunca fica enjoativo. Enjoa, exatamente. Esse álbum ele é assim, não, mano. E esse álbum ele foi o divisor de águas pra banda, não só no quesito sucesso, mas no quesito relevância também. É muita coisa que tem nesse álbum, eles carregaram pro resto cara, que a banda era antes carreira. desse álbum que se tornou depois, não tem comparação. Não tem exatamente, como, né? Coisas que tem nesse álbum que não tinha nos outros. Sim, e a claro. banda começou a trazer nos posteriores, né? Sim, como sim, no Tranquility Base, né? Traz Cassino, umas coisas assim, entendeu? é verdade. Então, assim, esse álbum é o álbum histórico do Arctic Monkeys. Muitos vão dizer que é o melhor, inclusive é o melhor, Cara, assim, pra mim é o melhor. Pra mim é o melhor. Sucesso. É o álbum mais popular. Eu chego a ser ousado em falar, é difícil falar isso de um álbum, mas pra mim é um álbum perfeito. Não tem uma faixa que você fala assim, eu pularia. Pra não, mim é tu perfeito. quer ouvir todas as álbuns. Até as mais lentas você quer ouvir, porque são E eu muito concordo, e sim, pra mim do ano 2000, assim, de 2000 pra cá, tá na lista, assim, de álbuns, melhores 2010, álbuns, com certeza, de álbuns do rock aí, tá nessa lista, com certeza tem que estar. E esse foi o nosso vídeo especial dos 10 anos aí desse álbum icônico, atemporal, assim. Você que é fã da banda, comente pra você o melhor álbum, não é? Acha que a gente tá exagerando? Fale da sua melhor música, sua faixa favorita, uma história que marcou aí com você aí, se você tem a tatuagem, ou algo que marcou a tua vida sobre esse álbum, não esqueça o like, claro, se inscreva nesse canal, né? Fiquei pro lugar do... Valeu! Fora a camisa, pro EP. Não tem como, né, cara? O nome da banda na época, né, com essa logo, né, também marcou muito, né? Sim, claro. Álbum foda.